Bom, gente, hoje então a gente vai falar sobre o curso, né, o Foucault do Deleuze, que é justamente o curso que eu estou ministrando agora, né, nesse período, vai começar dia 14, agora no sábado, 3 horas da tarde. E aí, justamente, quando eu fui montar o curso, eu vi que era muita coisa para falar, né? Só o livro ele já tomaria muito mais do que 4 aulas, né, que é o tempo do curso. Então, eu decidi fazer essa aula também aberta, né, para as pessoas, para falar um pouco sobre esse livro, né, do Deleuze, que se chama Foucault. E essa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre como o Deleuze pensou a escrita desse livro em algumas entrevistas. Então, eu selecionei algumas entrevistas que estão no Conversações e também o livro de material de apoio que eu tinha dado para o pessoal do curso, que é esse livro aqui chamado Gilles Deleuze e Félix Guattari, Biografia Cruzada, do François Dosse. Então, tem esse livro que é bem interessante, que ele vai falar sobre Deleuze e Foucault, uma amizade filosófica. Então, começando um pouco sobre esse livro e sobre as entrevistas, por que, né, fazer um curso sobre o Foucault do Deleuze, por que aprofundar nessa perspectiva? Eu acho que, para quem estuda Foucault, né, nas suas pesquisas, é interessante pensar que existem várias perspectivas de leituras do trabalho de Foucault, de apropriações do trabalho de Foucault, e acho que talvez um dos grandes nomes que escreve um livro chamado Foucault, e que é lido bastante, né, é o próprio Deleuze. Então, o modo como o Deleuze está escrevendo e falando sobre esse Foucault, eu acho que é interessante para que a gente possa perceber de que modo ele está se apropriando dos textos, de todo o material, né, produzido pelo Foucault. Esse livro ele foi escrito, né, publicado 2 anos depois da morte do Foucault. As aulas, né, do Collège de France, nem todas estavam publicadas, então o Deleuze ele não conhecia as últimas publicações, principalmente das décadas de 80. O Deleuze não assistiu todos os cursos do Foucault, mas alguns ele assistiu, mas ele não tinha, então, esse material das aulas do Foucault que foram depois publicadas, né? E a gente está vendo que tem materiais surgindo, né, ainda do Foucault, muitas coisas ainda estão sendo publicadas, a própria História da Sexualidade 4, ela foi publicada recentemente, né, traduzida também para o português recentemente, então tem muita coisa ainda aparecendo do Foucault, sendo transcrita, né, sendo colocado, então, para que a gente possa ter acesso. E isso é uma coisa interessante porque o próprio Frederic Gros, que é uma pessoa também que escreve muito sobre Foucault, né? Ele vai dizer, olha, é impressionante que o Deleuze tenha dito o que ele disse nesse livro, tendo em vista que ele não chegou a ler as últimas obras publicadas, né? Os cursos do Foucault, eles não estavam publicados no período em que o Deleuze escreveu. Então, assim, a gente vai ver nessa aula um pouco dessa relação entre Foucault e Deleuze, entre semelhanças e também, né, diferenças, e o modo como o próprio Deleuze diz que escreve esse livro, né? Ele fala que escreve esse livro por uma necessidade também. Então, é como se o Deleuze tivesse essa vontade também, que ele diz, de colocar essa lógica do pensamento, né? Então, tendo em vista as diferenças e movimentos que o Foucault faz durante a sua escrita, o Deleuze diz que tenta, então, nesse livro, tentar entender um pouco essa lógica do pensamento Foucaultiano, um pouco do que o Foucault traz de novidade e do que é importante de que seja levado à frente. Então, tudo isso está nesse texto, né? Está nesse livro do Deleuze. Bom, então, sobre questões de semelhanças, né? Nesse livro do François Dosse, o François Dosse vai aproximar, principalmente, a ideia de que Foucault e Deleuze se libertam de uma filosofia da história no sentido de uma teleologia hegeliana marxista, para dar lugar a uma filosofia do acontecimento. E aí essa filosofia do acontecimento que vai focar nessas disrupturas
nesses movimentos da história, da ideia, né, desse acontecimento como a emergência do inesperado, né, por que surge aquilo naquele lugar, quais são as condições de possibilidades da emergência do hospício, da prisão, da revolução. Então, é focar nessa história da descontinuidade, né, a história do acontecimento, e não pensar numa ideia de teleologia, né, saindo de uma perspectiva hegeliana marxista. E aí uma citação também falando assim, o Deleuze produz um Foucault que aumenta as possibilidades do pensamento. Então, o modo como o Deleuze vai produzir esse Foucault, e a gente vai ver que isso é uma das críticas, né, que se faz à leitura do Deleuze sobre Foucault, é também o modo como ele vai pensar o vitalismo. Né? Então, o vitalismo é um modo, né, de você também interpretar um texto de um autor, tendo em vista o que o Deleuze vai chamar desse otimismo. Né? Bom, as semelhanças ainda, nas conversações, o próprio Deleuze vai dizer, né, que não possuímos o gosto pelas abstrações, o uno, o todo, a razão, o sujeito. E isso coloca o Foucault e o Deleuze dentro de uma outra perspectiva filosófica, que não é a perspectiva da filosofia essencialista, a filosofia que está em busca da verdade. Então, tem essa perspectiva que é uma perspectiva da filosofia do devir, do movimento, que não busca essa verdade universal, que se alinha muito mais a uma filosofia nietzschiana, né? Uma filosofia que está, vamos dizer, do outro lado. Nossa tarefa era analisar estados mistos, agenciamentos, aquilo que Foucault chamava de dispositivo. Então, a ideia de dispositivo também é uma ideia que o Deleuze vai chamar a atenção, vai dizer, olha, como é interessante essa perspectiva do dispositivo. Como é que o Foucault elabora o seu próprio corpus filosófico e ele vai construindo a partir de vários elementos que ele vai elencando para construir essa perspectiva do dispositivo. Como, por exemplo, o dispositivo da sexualidade, né? Como é que ele vai construindo e dialogando com várias fontes históricas para construir essa perspectiva do dispositivo. E isso é interessante porque cada um daqui deve estar pesquisando alguma coisa específica e como é que você vai poder construir a partir do seu corpus, montar o seu corpus de fontes e analisar a partir de uma perspectiva Foucaultiana como é que você está construindo, então, a sua argumentação tendo em vista esse conceito, né, de dispositivo. Então, o dispositivo é um modo, né, de analisar que o Foucault trabalha bastante. A filosofia como dermatologia geral ou arte das superfícies. Então, a gente vai ver que não tem esse dualismo de encontrar a verdade essencial, é entender justamente essa luta das aparências, né? Aquilo que está, de fato, exposto. E justamente essa análise, né, do que podemos diagnosticar, tendo em vista que não é uma filosofia que vai ser uma filosofia, né, essencialista, nem nada do tipo, mas é uma filosofia que se coloca na imanência, entendendo os jogos de relações, de forças, de saberes e poderes. Então, o método de Foucault sempre se contrapôs aos métodos da interpretação. Jamais interprete, experimente. Então, a gente tem uma perspectiva Foucaultiana bastante, que é justamente essa ideia da filosofia enquanto um exercício de reflexão, um exercício de pensar, um exercício de mudar aquilo que você pensava anteriormente. O modo como Foucault vai trabalhar, tanto que em alguns momentos ele vai dizer, olha, o que eu fiz muitas vezes foram ficções no sentido de experimentos que ele faz a partir de análises que ele, vamos dizer, cada trabalho é uma experiência que você aprende com aquelas fontes que você entra em contato. Bom, e aí as diferenças, né? As diferenças que a gente pode dizer do modo como o Deleuze está vendo o Foucault é justamente uma crítica que se faz bastante a esse vitalismo deleuziano, né? O Deleuze quer encontrar esse lado positivo, esse lado criador, e muitas vezes a filosofia Foucaultiana, ela bebe num neocantismo. Então, o Foucault, quando vai falar sobre o trabalho dele, o trabalho de diagnosticar, isso está relacionado com o que é o esclarecimento do Kant, com a perspectiva kantiana de produzir um diagnóstico do que somos. E o Foucault dialoga bastante com Kant nessa perspectiva do diagnóstico.
Então, ao mesmo tempo em que o Deleuze quer olhar ali uma saída, um vitalismo, né, e a gente vai ver citações do Foucault, do Deleuze falando sobre isso, e o próprio Deleuze vai admitir que muitas vezes o objetivo dele era muito diferente dos objetivos do Foucault. E principalmente, acredito eu, nessa ideia de que o Foucault tinha muito mais de diagnosticar, enquanto que o Deleuze tem uma perspectiva muito mais de proposições, né, de criações de uma filosofia que pense em algo, né, diferente, para a produção do diferente. E o Deleuze vai se aproximar muitas vezes do trabalho do Foucault, colocando essa perspectiva no próprio Foucault. Então, acho que isso é interessante ver o modo como Deleuze está se apropriando do pensamento do Foucault. E aí, citando, então, né, o François Dossi, ele vai dizer, sem dúvida, o modo de posicionamento de Foucault e de Deleuze em face à história é muito diferente. Como Deleuze afirma sem ambiguidade em 1988, sempre gostamos, Félix e Deleuze, de uma história universal que ele detestava. Então, o Foucault sempre se distanciou dessas histórias universais, ele sempre procurou focar no singular, focar em alguns acontecimentos que ele pudesse, então, reconstruir esses acontecimentos, né? Experimentar esses acontecimentos, produzir uma narrativa sobre esses acontecimentos, tendo muitas vezes em vista um posicionamento contrário às histórias universais. Então, não partir de posicionamentos universais. Bom, uma outra coisa que está nesse texto também é o posicionamento do Foucault em relação ao prefácio do livro do Antiédipo, né, que o Foucault escreve, chamado Por uma Vida Não Fascista, e que, segundo, né, o Donzelet, esse prefácio não traduziria o verdadeiro sentimento de Foucault quanto ao livro do seu amigo, no caso, né, o Deleuze e Guattari. Foucault não gostou do Antiédipo, e ele me disse várias vezes. Então, tem essa relação, muitas vezes, né, amistosa e conflitiva entre Deleuze e o Guattari. Nessa questão do Antiédipo, muitas vezes também pela questão de que o Foucault vai escrever a história da sexualidade, falando sobre o modo como a sociedade contemporânea, né, fala bastante sobre a sexualidade, de que isso não é uma libertação, né? Pelo contrário, quanto mais você fala, mais você normatiza. E aí isso coloca ele numa posição divergente em relação ao próprio Deleuze. Bom, e aí, olhando as conversações, né, olhando as entrevistas que o Deleuze dá sobre o Foucault, sobre esse livro, né, e sobre o próprio Foucault, ele vai dizer que se aproximou bastante do Foucault justamente no período da formação do GIP, né, que é esse grupo de informações das prisões que o Deleuze, que o Foucault vai criar, né, também junto com Daniel Defer e com outros, né, pensadores, para justamente dar voz aos presos, para que eles possam falar sobre a sua própria condição, a sua própria vida dentro das prisões. Então, o que o Deleuze chama a atenção, que o Foucault o faz pensar e refletir, é sobre essa indignidade de falar pelos outros, né? Da gente que não está naquela posição, que não é o preso, da gente poder falar sobre aquele estado. Então, o Foucault, ele vai ser alguém que, de fato, chama bastante atenção para isso, né? Sobre como, por exemplo, o discurso médico, o médico vai falar em prol do paciente, o paciente vai ficar sem voz, como vai surgir peritos, advogados, juristas que vão falar em nome dos presos e os presos vão ficando sem voz. Então, como existem essas relações de saberes e poderes em que se estabelece que um vai falar em nome do outro. E essa hierarquização e diferenciação entre as pessoas. Então, o preso, por ele estar preso, ele perde o direito de poder falar em nome próprio. Então, assim, qual esse papel também do intelectual? Ele vai sair, então, desse intelectual que fala, né? O Foucault vai dizer, né, que o intelectual deixou de ser universal para tornar-se específico. Não fala mais em nome de valores universais, mas em nome da própria competência. Então, nesse sentido, o intelectual ele tem que fazer essa crítica do que ele é competente para falar, do que ele não é competente para falar,
de se você está falando em nome de outras pessoas e de que pessoas estão sendo deixadas para não falar, né? Para não ocupar esses espaços de saberes e poderes, quem está ocupando esses espaços. Então, o Foucault, ele é alguém que vai se preocupar bastante em olhar à sua volta e identificar quem é que está ali ocupando aqueles lugares, aqueles lugares são formados por quem, essas instituições são formadas por quem é que diz, quem é que se cala. Então, essas relações de saberes e poderes que se dá tanto na perspectiva micro quanto na perspectiva macro. Então, ter um olhar crítico e atento a essas relações, né, de saberes e poderes que nos atravessa, que forma aquilo que a gente pensa, né, aquilo que a gente acredita que é verdade. Bom, o Deleuze vai dizer, né, o que significa então falar em seu nome, em seu próprio nome e não pelos outros? Evidentemente, não se trata de cada um ter a sua hora da verdade, nem escrever suas memórias ou fazer sua psicanálise. Não é falar na primeira pessoa do singular. É nomear as potências impessoais, físicas e mentais que enfrentamos e combatemos quando tentamos atingir um objetivo. E só tomamos consciência do objetivo em meio ao combate. Então, é essa perspectiva crítica, né, da gente ter o tempo inteiro, né, tentar enfrentar aqueles, né, que estão no combate o tempo inteiro. Então, o Deleuze vai, né, responder nas entrevistas também, né, o que faz ele escrever um livro chamado Foucault, né? E ele diz que é por uma necessidade, né? Que ele quer, no caso, né, encontrar o conjunto do pensamento de Foucault. O conjunto quer dizer aquilo que o força a passar a um nível outro. Então, isso é interessante porque o modo como o Deleuze vai olhar os textos todos, né, que o Foucault escreveu, livros, é sempre nessa perspectiva de ver o que o faz ser diferente, né? E essa ideia da diferença é interessante porque, para a filosofia, né, do Deleuze, tanto com a do Foucault, muitas vezes as pessoas falam que são filósofos da diferença, e a ideia da diferença é da criação de algo diferente, né? Quando a gente está se apropriando de um autor, né, o Kant, neoplatônico, a gente está criando outra coisa. Então, quando Kant lê Platão e escreve, né, ele está produzindo uma diferença, produzindo uma duplicação. E aí essa ideia do diferente é uma ideia dessa criação, né? E aí o modo como Deleuze vai olhar para as obras do Foucault é tentar entender que tipo de duplicatura o Foucault produz, né? Que tipo de diferença ele está produzindo, tendo em vista, né, uma tradição filosófica gigantesca que já fala milhares de coisas. Então, o que se produz de diferente, né? O que se produz de novo? Qual é a grande, né, importância desse pensamento que precisa, de fato, né, ser publicado num livro, né, ser visto como algo que é importante de ser dito. E aí o Deleuze vai dizer, né, que tem a impressão que as pessoas entenderam muitas vezes mal Foucault, muitas passagens, né, ruins, e ele vai dizer, né, cada vez que morre um grande pensador, os imbecis sentem-se aliviados e fazem o estardalhaço dos infernos. Então, o Deleuze ele tem essa perspectiva, né, bastante crítica nas entrevistas dele, principalmente de algumas críticas que o Foucault recebeu, né? E o Foucault recebeu muitas críticas, e muitas vezes críticas das pessoas que queriam enquadrá-lo em alguma perspectiva filosófica. E quando não conseguiam, quando ele dizia não sou estruturalista, não sou marxista, não sou isso, não sou aquilo, isso incomodava muito, né? Então, uma filosofia que sempre aponta para a perspectiva de não se colocar, não criar uma identidade para si, estar no movimento, é difícil de se colocar muitas vezes, porque as pessoas, o desejo, né, é de identificar o que é aquilo, né, de catalogar, de criar identidades. E é justamente contra essa ideia da filosofia da identidade que o Foucault se colocava inúmeras vezes, né? E aí o Deleuze continua, né? Não gosto das pessoas que dizem de uma obra até que vai, mas depois é ruim, embora mais tarde volte a ser interessante. É preciso tomar a obra por inteiro, segui-la e não julgá-la, captar suas bifurcações, estagnações, avanços, brechas, aceitá-las, recebê-la inteira. Então, isso é interessante porque muita gente também vai dividir as obras do Foucault, né? Às vezes tem lá a primeira, a segunda, a terceira fase,
E o modo como Deleuze está olhando essa obra é, muitas vezes, pensar por que ele vai para esse caminho e não vai para outro, né? Por que ele começa lá falando de saber, na arqueologia do saber, depois ele escreve vigiar e punir. Então, por que ele faz essas mudanças? É entender um pouco o caminho que o próprio Foucault vai desenvolvendo. Então, é uma perspectiva diferente, né? Que tenta encontrar, então, essa lógica. Segundo as pessoas, quando as pessoas seguem Foucault, quando têm paixão por ele, é porque tem algo a fazer com ele, em seu próprio trabalho, na sua existência autônoma. Não é apenas uma questão de compreensão ou de um acordo intelectual, mas de intensidade, de ressonância e de acorde musical. Então, isso é uma perspectiva também que o Deleuze traz, que é muito Foucaultiana, de fato. Né? Eu acho que o Foucault ele não ia querer que tivessem especialistas em Foucault, né? Que o Foucault fosse padronizado, criado ali toda uma organização das obras do Foucault, um pensamento Foucaultiano fechado, rígido, quase um sistema de pensamento. Não era isso, né? O Foucault ele sempre se colocou muito um trabalho empírico, um trabalho experimental e um trabalho que não se pretendia a ser universal, né? Não se pretendia ser um modelo, mas se pretendia se colocar aberto para que as pessoas pudessem usá-lo e pensar como ele, né, iniciou o pensamento dele, mas muitas vezes para ultrapassá-lo, muitas vezes para fazer dele outra coisa. Então, muito se fala, né, do Foucault como essa caixa de ferramentas. Então, Foucault é um filósofo que parte, né, de algumas pesquisas que ele fez, e é claro que ele não dá conta de tudo. Então, muitas vezes as pessoas criticam que o Foucault não falou disso, não falou daquilo, mas é um autor que justamente te coloca a questionar as coisas que você acha que são importantes e seguir, né, com o trabalho para caminhos que ele não foi. Então, eu acho que essa questão da autonomia, né, de ver como é que ele trabalhou, ver como é que ele desenvolveu e da possibilidade de poder praticar isso, experimentar isso, é o que o Foucault estava muito mais próximo, né, do que uma filosofia dogmática, uma filosofia sistemática. Então, pelo contrário, ele sempre foi muito crítico a essas perspectivas. Bom, e aí o que Deleuze faz, né, ao escrever o Foucault? Segundo o próprio Deleuze, mostrar a lógica própria do seu pensamento, procurar a coerência deste através das crises, dos sobressaltos, dos deslocamentos incessantes que ele atravessa. Então, Deleuze se indaga sobre o que levou a passar de um registro ao outro, da dimensão do saber para o poder, e sugere que o problema do Foucault é o duplo. O enunciado é o duplo de qualquer coisa idêntica a ele. Então, isso é uma coisa interessante, porque, de fato, se vocês olharem ali o sumário, né, que depois a gente vai ver o final, como é que o Deleuze estruturou o livro, e essa perspectiva do duplo está muito presente. De um lado, o enunciado, aquilo que se diz, a dimensão do saber, e de outro lado, a dimensão do visível. Então, por exemplo, a dimensão do saber prisional, e de outro lado, o visível, que é a própria instituição em que vai se colocar pessoas ali dentro. Então, essa dimensão do duplo, e como esse duplo se opera, é uma forma que o Deleuze está vendo esse trabalho do Foucault. Então, isso é uma coisa interessante, porque é o Deleuze que está chamando a atenção para isso. Talvez o próprio Foucault não enxergasse a sua obra desta forma. É o próprio Deleuze que está vendo essa função do duplo e essa relação do duplo. Então, isso é interessante porque o próprio modo como Foucault vai pensar a ideia do sujeito também inclui um duplo. O sujeito também pensado a partir da ideia de subjetivação, de subjetividade. Então, o duplo ele está ali operando, ele está produzindo, né, como se fossem vários agenciamentos, né? As singularidades próprias emanam de uma relação endógena do saber com o poder. Então, essa relação de saber e poder, essa relação imbricada, né, esse duplo, ele é fundamental, né? E aí, citando Foucault, citando Deleuze nas conversações, o Deleuze vai dizer: eu quis extrair um duplo de Foucault, no sentido que ele dava a essa palavra: repetição, duplicatura, retorno do mesmo, rompimento, imperceptível diferença, duplicação e fatal, dilaceração. Então, creio, né, o Deleuze falando, né, creio na existência de muitos pontos de correspondência entre o nosso trabalho, dele e do Guattari, e o do Deleuze e do Foucault,
mas que se mantém como que a distância por uma grande diferença de método e o mesmo de objetivos. Então, a gente tem essas diferenças, né? O Deleuze ele tem uma outra perspectiva também do que é fazer filosofia, ultrapassando muito mais os lugares do diagnóstico Foucaultiano, ele vai para outros lugares. Mas eu acho que essa noção que o Deleuze traz, dessa noção de duplo e de deslocamentos na obra do Foucault, isso é, para a gente, né, que estuda o pensamento do Foucault, o modo como a gente vai ler isso, eu acho que faz bastante sentido, o modo como ele está vendo isso. E o François Dawson vai dizer, né, toda a obra dele, né, de Foucault, segundo Deleuze, é articulada com base na distinção da natureza entre ver e o falar, entre visível e o enunciável. Nesse aspecto, é fundamentalmente dualista e desdobra essas duas dimensões irredutíveis uma à outra. Então, é como se fossem esses dois modelos, né, de saber e poder, esses dois operadores que vão estar ali nas investigações, né, do modo como Foucault vai analisar a relação do saber médico, da loucura, das prisões, dessa relação também estética com o mundo antigo. Então, você tem aí essa relação do duplo. E aí, como eu falei para vocês, né, o Frédéric Gros, ele é um estudioso bastante reconhecido também, e já escreveu demais assim, sobre Foucault. Escreveu um livro recentemente que é Desobedecer também, que faz muitas referências a Foucault, ao pensamento Foucaultiano, e é um livro muito bom, assim, super indico. E ele vai dizer sobre o livro do Deleuze, né? Ele vai dizer, o livro do Deleuze é um verdadeiro livro filosófico. Tudo o que enuncia sobre a relação entre os enunciados e a visibilidade mostra que compreendeu alguma coisa muito forte e que eu reencontrei nos últimos cursos de Foucault no Collège de France, mas que Deleuze não pôde fazê-lo, a saber, a ideia que ele constrói uma ética direta, procurando estabelecer coerência entre trama visível dos gestos e dos logoi dos enunciados. É surpreendente ver como Deleuze, que não teve acesso a esses cursos no Collège de France, pôde ter feito uma leitura tão correta. Então, é isso que eu falei para vocês, que o Deleuze ele não teve acesso a esses cursos porque não estavam publicados, os últimos cursos do Collège de France, e ele produz esse livro, né, 2 anos depois que o Foucault já tinha morrido, e justamente ele consegue, então, trazer essa perspectiva de um lado de enunciados, de outro lado de visibilidades, e o modo como ele vai operando essas relações no próprio Foucault. Bom, conceitos que são importantes, né, para o Deleuze. A ideia de enunciado, e o enunciado ele vai tratar, né, nessa primeira parte do livro, bastante, falando da arqueologia do saber, do Foucault, por que o enunciado para o Deleuze é importante. As relações de força, que o Deleuze vai dizer que é um prolongamento das teses nietzschianas, e a ideia também de homem infame, que vai estar num dos textos, né, bastante conhecidos do Foucault, está no Ditos Escritos, que é a vida dos homens infames. Então, a noção de saber inclui o poder, bem como a de sujeito, os modos de subjetivação. E a ideia do homem infame também é aquele homem que não se subjetiva da maneira como a maioria se subjetiva, né? Ele está à margem, ele está existindo de outra forma. E ele é deixado infame, né? Ele é deixado sem glória, sem lembrança, sem memória, justamente por ele não reproduzir aquilo que a grande história iria conservar, né? Então, segundo Deleuze, né, Foucault não emprega a palavra sujeito como pessoa ou forma de identidade, mas os termos subjetivação no sentido de processo de si, no sentido de relação a si. Então, essa perspectiva do homem infame é importante para pensar o modo como o sujeito também resiste e cria outros modos de vida. E isso vai estar muito presente nos últimos cursos do Foucault. Então, por isso também que o Frédéric Gros vai dizer, nossa, o Deleuze conseguiu pegar um ponto que ele nem chegou a ter acesso, de fato, porque não foi publicado. E aí o Deleuze fala, né, como teria rivalidade ou ciúme, né, do Foucault, já que o admirava. Então, isso é uma pergunta que o faz, né, sobre as rivalidades e ciúmes, e ele diz que não, que é uma pessoa que ele admirava e escreve esse livro por uma necessidade de preservar também, de alguma maneira, aquilo que o Foucault quis dizer e que muitas vezes foi mal entendido. Então, a gente tem bastante isso, né? O Foucault dá muitas entrevistas em que as pessoas
não entendiam direito o que ele estava fazendo, e aí o Deleuze também se coloca naquele lugar de, olha, eu vou tentar criar aqui esse livro para dizer para as pessoas o que de fato, né, segundo o Deleuze, o Foucault quis produzir também com as obras dele. Falar de Foucault, escrever sobre ele, é produzir um duplo. E aí, nesse caso, o Deleuze fala que esse livro que ele está produzindo é esse duplo. É esse duplo no sentido da diferença, né, da criação. Então, isso é interessante também, né? Porque o duplo não é o Deleuze enquanto rivalidade, né? Enquanto alguém que quer ser diferente, mas o duplo é o próprio livro sobre o Foucault. Então, esse duplo é o livro, né? E aí, essa é uma das tensões, né, polêmicas entre o modo como o Deleuze vai ler o Foucault, que é essa noção do vitalismo, né? Muita gente vai criticá-lo por causa disso, mas eu peguei essa passagem, que é justamente a passagem que o Foucault, em que o Deleuze vai dizer por que ele acha que, de alguma maneira, existem pontos de vitalismo na filosofia Foucaultiana. Aí o Deleuze vai dizer, né? Pelo menos em 2 pontos essenciais, creio que há de fato um vitalismo de Foucault, independente de qualquer otimismo. Por um lado, as relações de força se exercem sobre uma linha da vida e de morte que não cessa de se dobrar e de se desdobrar, traçando o próprio limite do pensamento. Por outro lado, quando Foucault chega ao tema final da subjetivação, esta consiste essencialmente na invenção de novas possibilidades de vida, como diz Nietzsche, na constituição de verdadeiros estilos de vida, dessa vez um vitalismo sobre fundo estético. Bom, por que eu falei que esse é um lado polêmico, né? Porque o modo como o Deleuze vai ver esse vitalismo em Foucault, muitas vezes ele é visto assim de uma maneira como se o Deleuze quisesse sempre ver um lado otimista, um lado, né, uma saída. E ele vai pensar que essa saída dessas relações de saberes e poderes que constituem um sujeito normatizado, esse corpo dócil, ele é a partir dessa perspectiva estética, né? Essa perspectiva estética existencial que o Foucault vai trabalhar muito na década de 80, né? Eu estudei o Sócrates do Foucault, o modo como Foucault olhou para Sócrates. E o Sócrates, ele tem essa perspectiva de ser uma vida que não foi deixada infame, né, sem glória, que a gente não conheça, a gente conhece o Sócrates, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele foi morto pela polis ateniense. Então, como é que uma vida que se autoriza e se dedica a viver diferente, ele incomoda de tal ponto que ele pode ser eliminado, né? Ele pode ser condenado à morte. E, ao mesmo tempo, o Sócrates não deixa de viver aquela vida por saber dos riscos. Então, essa perspectiva dessa vida que resiste é uma vida que se coloca em risco, é uma vida que está disposta também a enfrentar a morte, né? A muitas vezes ser condenado à morte. Então, assim, esse fundo estético é um estético no sentido estético existencial, né? Uma vida bela no sentido estética da beleza, mas é uma vida estética existencial, o modo como você existe resistindo. Então, uma existência que resiste é uma existência que existe e que muitas vezes pode ser eliminada. Então, é uma posição política, né, de você se colocar em risco de falar a verdade, né, e tem toda a noção de Foucault sobre a parresia, que é essa fala franca, verdadeira, mas que implica risco, um risco muitas vezes da vida. Então, assim, existem alguns personagens que o Foucault vai estudar na década de 80, como o próprio Sócrates, o Diógenes, o cínico, né, que tem essa perspectiva de estar na contramão, né, na contramão das subjetivações hegemônicas. Então, nesse sentido, esse vitalismo, né, de que o Deleuze fala é como se fosse uma saída, né, uma linha de fuga das vidas que a gente vive normalizadas. Então, tem toda essa relação, assim, eu acho que a gente tem que olhar para esse Foucault do Deleuze, não achando que o Deleuze tem a verdade sobre Foucault, nem nada disso, é entender os interesses também do próprio Deleuze ao escrever, né, esse livro sobre Foucault, o modo como ele vê o Foucault, o que ele está tirando do Foucault, como ele está produzindo esse Foucault a partir das obras, né,
os textos todos que o Foucault produziu. Esse aqui é o sumário, né? Então ele vai falar sobre a questão da arqueologia do saber, quando ele fala do novo arquivista, e depois ele vai falar do vigiar e punir. Então, de um lado está a perspectiva do saber e de outro lado a perspectiva do visível, né? E aí ele vai na parte 2, né, que é a topologia, pensar de outra forma. Ele vai falar sobre o visível e o enunciável, né? Aquilo que é visível, como por exemplo o hospício, a prisão, a clínica, e aquilo que é enunciável, aquilo que é o saber sobre as coisas, né? Então, você vê que ele divide o livro entre saber, poder e subjetivação, e o anexo é sobre a morte do homem e do super-homem, né? Então, essas relações que são relações complicadas, né? O Foucault foi muito criticado sobre essa perspectiva da morte do homem e tal. Então, acho que ele traz assuntos que são polêmicos na obra do Foucault e divide nessa perspectiva do duplo também. E esse duplo também inclui a ideia do sujeito, e o sujeito inclui a ideia de subjetivação. O modo como eu dividi o próprio curso, ele também trabalha dessa maneira, né? A primeira aula fala da arqueologia do saber, vigiar e punir, que é essa primeira parte do livro. Depois vai para o saber, né? A aula 2 é o saber, o visível e o enunciável, para pensar melhor essas questões, né? O que é o visível, o que é o enunciado. Para a parte 3, que é a questão do poder e o pensamento do fora. O pensamento do fora é algo muito interessante que o Foucault cria também, a partir da leitura que o Deleuze cria, aliás, a partir da leitura também do Foucault, com Blanchot, com a literatura, ou seja, como é possível pensar o novo, como é possível pensar o diferente, o que é, né, o pensamento do fora, já que estamos todos dentro dessas teias de relações de saberes e poderes, como é possível criar o novo, o fora, aquilo que está fora, né? Então, isso é bem interessante, né, o pensamento do fora, a ideia de subjetivação, né, o lado de dentro do pensamento, então o sujeito e a subjetividade, e isso a gente fala na questão da morte do homem também. Então, são esses 4 dias, né, de aulas, é bastante coisa, né, por isso que eu fiz hoje uma aula de apresentação antes de entrar no texto, que é esse livro aqui, né, o Foucault, do Deleuze. E, enfim, quem tiver interesse, as aulas são 4 aulas ao vivo e depois aula gravada. Tem todo o material também do curso de livros disponibilizado para os alunos. As aulas ficam gravadas e acessíveis até 120 dias depois. Tem certificado também, com todos os dados exigidos pelas instituições. As aulas são aos sábados, o dia 14/8, às 3 horas da tarde começa. São 4 sábados, 3 horas da tarde. E para quem está assistindo hoje, aí tem esse desconto no valor do segundo lote, por R$ 160, as 4 aulas com material, com aula gravada, com tudo. E eu vou colocar o link aí no chat, e vocês, quem quiser, entra em contato aí. E agora a gente parte para as perguntas, questionamentos. Vou colocar aqui no chat quem quiser se inscrever, com desconto hoje de segundo lote. Gente, no curso a gente sempre faz assim, a gente faz a aula expositiva, depois a gente para a gente poder conversar, falar. Então, quem quiser fazer perguntas, não entender alguma parte, quer que explique. Vai lá, José. Opa, boa noite. Boa noite. Olá, obrigado, Priscila, por mais uma aula. Eu acompanho seu trabalho na internet. Parabéns aí, de modo geral. Diga de onde você é. Sou daqui de Recife, Pernambuco. Ah, legal. Na região Filosofia? Sou formado em filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, a qual o nosso querido falecido Roberto Machado se graduou. Ah, E, que legal. e também já tenho especialização na metodologia do ensino de filosofia e sociologia e na formação em docente EAD. Eu tô montando ainda, né? Eu ainda estou nesse momento de produção do meu projeto de mestrado
em filosofia, estou pretendendo fazer um mestrado em filosofia, mais especificamente em filosofia política, em Michel Foucault, e acabei acompanhando bastante seus trabalhos na internet, com vários profissionais, como houve do Hernani recentemente, César Candiotto também do ano passado, e muitos outros. E eu que tenho que agradecer pela essa disponibilidade, digamos, aberta ao público em geral. Eu, na verdade, estou nesse momento assim que, mesmo que minha formação seja estudar o pensamento de Foucault, eu também acabei me interessando também na leitura em outros autores que são contemporâneos e que viveram junto, compartilharam, trocaram ideias junto com Foucault, como é o caso de Deleuze e muitos outros. Então, você mencionou a questão da filosofia da diferença, que também é uma coisa bastante marcante no pensamento de Deleuze. E pelo que eu soube, nessa época da publicação do livro Diferença e Repetição, é esse nome mesmo? Pode me corrigir se eu estiver errado. Foi ele, na verdade, se eu não me engano, parece que também teve uma influência em outros filósofos, como, como Foucault também. Parece que teve uma. Não, eu não sei se houve um impacto direto, mas que teve alguma relação, essa conexão com o pensamento de Deleuze, da chama dita filosofia da diferença. Assim, pelo que eu soube, existem pesquisadores que defendem essa influência existente no pensamento de Foucault. E eu me lembrei também de um filósofo brasileiro, também amigo do Roberto Machado, o Daniel Lins, lá da Unicamp, não sei se você conhece, tá? Ele, assim, uma vez falando, ele foi também, se não me engano, ele foi aluno direto de Deleuze, e na época que ele morava lá em Paris, parece que foi ele que apresentou o Roberto ao Deleuze, e ele falou sobre essa questão do pensamento nômade, que isso é algo bastante presente em filósofos como Deleuze e outros filósofos anteriores a Deleuze, como Nietzsche, por exemplo. Esses traços também de uma possível pensamento nômade, usando o termo do Daniel Lins e da filosofia do acontecimento, você acha que isso pode estar presente também na filosofia de Foucault? Essa filosofia da diferença, pensamento nômade, filosofia do acontecimento, que também a gente vê também essa influência da filosofia da suspeita ou da suspeição. Entendi, José. Muito obrigado aí. Desculpa por ter falado muito, mas não é toda vez que a gente tem essa oportunidade de conversar com uma grande especialista e, quem sabe, autoridade em Foucault no Brasil, no mundo, não sei. Vou tirar o grande autoridade especialista em Foucault. Acho que a gente está aí experimentando, né, como Foucault dizia, né, não interprete, experimente. E a gente está experimentando, né, usando o método Foucault, experimentando a partir dos diferentes trabalhos que eu acho que cada um aqui tem, né, cada um tem a sua pesquisa, seus interesses, e que usa o Foucault também a partir dos seus interesses, assim como o próprio Deleuze também tem seus próprios interesses ao olhar para a filosofia do Foucault. E eu acho que isso é interessante a gente entender os interesses também, né, de cada autor. Mas sim, eu acho que o Foucault está na perspectiva, né, desse pensamento nômade, no sentido de não ser enquadrado, né, não ser capturado, não ser identificado, criar essa filosofia da identidade. E essa é a dificuldade, muitas vezes, né, as pessoas querem criar ali o bloquinho fechado, né, que é o que o Foucault sempre criticava, que ele não queria ser, justamente porque ele queria poder pensar, refletir e criar coisas diferentes. Tem até vezes que o Foucault, vamos dizer, fechar aqui, que o Foucault escreve
e não assina como ele, para que as pessoas não olhem para o seu nome e já saibam o que ele quer dizer. Então, é essa possibilidade da gente olhar para aquele autor e poder que o autor diga algo diferente, que a gente tem gente, né, que a gente já sabe até o que vai dizer antes da pessoa falar. Então, é esse lugar do criar novo, do nômade, né, do movimento, em que o Foucault gostaria de estar, né? Que o Foucault gostaria, mas que é sempre difícil, porque as pessoas sempre querem capturar, né? Sempre querem colocá-lo em algum lugar. Gente, eu vou pedir para as pessoas levantarem a mão, né? Porque aí eu chamo a partir daqueles que levantaram a mão. Então, quem levantou primeiro aqui para mim, apareceu o Júlio, depois a Clarice. Então, quem quiser levantar a mão, levanta. E eu só vou pedir para fazer, não se prolongar muito, fazendo a pergunta para quem quiser, né? Falar, ter tempo, tá bom? Então, vai lá, Júlio. Obrigada aí para quem já se inscreveu. Depois eu vou falar com vocês aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail, quem mandou o e-mail, tá bom? Vai lá, Júlio. Priscila, primeiro parabéns, né, pela sua apresentação. Já fiz um curso com você, né, que ele ficou em imersões, agora estou voltar e fazer esse outro curso. E você é um aluno assíduo aí, porque, né, como se diz, a ignorância é demais, então precisa correr atrás, né? Mas a primeira coisa que eu queria perguntar é sobre essa questão do objetivo, né, de método e objetivo em relação ao Deleuze, que ele vai falar que a diferença entre eles é essa, né? Essa é a primeira pergunta, né? Assim, não ficou claro para mim qual que seria essa diferença. A segunda questão é referente ao vitalismo. Então, ao longo da sua fala, deu a entender que para o Deleuze, dentro da leitura do Deleuze Foucaultiana, ele entende que existe uma saída, que seria justamente essa questão desse vitalismo, desse fluido estético de uma nova existência, né? Mas pelo que eu entendi da sua apresentação, a partir do próprio Sócrates, você diz que a resistência, necessariamente, isso não irá acontecer, porque o próprio Sócrates, como um homem infame, em alguma medida, ele perde a vida porque ele se coloca no movimento de resistência. Ou seja, a pergunta é, a resistência só é possível mediante, então, um movimento de risco de vida? Provavelmente. Tá, vou começar pela sua última questão. O tema do vitalismo é um tema polêmico, né? Porque o Foucault muitas vezes vai criticar o vitalismo deleuziano, né? Dele querer sempre criar, tanto que ele essa fala, né? O mundo vai acabar deleuziano. É uma fala que muita gente diz que é uma fala irônica, né, do Foucault, porque de algum modo o Deleuze quer criar uma outra forma de viver, mas para o Foucault sempre é muito complicado essa outra forma de viver, porque essa outra forma, quando você diz como ela deve ser, de que modo ela deve ser, ela está capturada de novo. Então, o difícil é porque assim, o Foucault ele não vai se comprometer a fazer um diagnóstico do como deve ser, né? Não é uma filosofia do como deve ser, não é uma filosofia kantiana, né? No sentido de que você deve agir segundo o imperativo categórico. Então, existe um como agir, como ser. E, de algum modo, a filosofia deleuziana está flertando com esse movimento que aponta para algum lugar, que aponta para uma criação de um outro mundo, de alguma coisa. E eu acho que talvez essa perspectiva do Foucault seja uma perspectiva mais crítica a isso, né? Crítica e no sentido de dizer os limites também. Olha, meu comprometimento é pensar vidas que de alguma maneira resistiram. Alguns personagens na história, como por exemplo Sócrates, como Diógenes, que são personagens que afrontam a ordem, que são personagens que, ao afrontar a ordem, se colocam em risco. E esse risco é justamente o risco, por exemplo, da parresia, de falar a verdade, o risco, né, dessa existência que está na contramão da ordem hegemônica. Né? Porque se você está dentro da ordem hegemônica, se você está sendo normatizado, se você está sendo ali um corpo dócil que funciona para o mecanismo todo do sistema, das instituições, se você não está criticando essa ordem, você vai viver, você vai ganhar benefícios, você vai ganhar gratificações, né? Se você conseguir um emprego, você está ali crescendo ali dentro, você não está criticando, você não está na contramão. Então, de alguma maneira, resistir é estar na contramão, é estar na outra via, é estar na via que se coloca em risco de eliminação, né? E aí essa eliminação pode ser física mesmo, pode ser a morte daquela pessoa. Então, as vidas que resistem, elas são vidas que têm uma dificuldade de existir, né? Que não é fácil ser aquela vida que resiste, porque ela se coloca em risco, né? Então, tem lá o Sócrates,
Tem um momento que pergunta para o Sócrates, você não se arrepende de ter vivido essa vida que te levou hoje ao tribunal? E o Sócrates fala que não, né, que não está arrependido. Então, é você ter também a coragem de sustentar uma vida diferente que pode te levar à morte. Então, tem todas essas coisas ali que, para o Deleuze, é um modo que pode ser um vitalismo, no sentido de um otimismo, de uma forma estética. Só que aí o que o Foucault está chamando a atenção é que, será que a gente quer que todo mundo assim, seja assim? Será que é isso? Então, é nesse sentido do normativo, né? De não apontar para nada que seja normativo, nada que seja universalizante, é se posicionar nesse lugar do não vou fazer esse tipo de abordagem filosófica, né? Então, é nesse sentido, assim. Por isso que é complicado ali, é conflitivo o que o Deleuze fala, né? Por isso que algumas pessoas vão criticar essa leitura desse vitalismo ali, entendeu? Enquanto ao método, eu acho que o método e o objetivo tem muito a ver com isso, né? O método, por exemplo, do Deleuze flertar com uma ideia de história universal. O método de Deleuze está querendo criar alguma outra coisa, né, de forma de viver, métodos mais que se apontem, né, para um outro caminho. E eu acho que talvez o Foucault pare num ponto, né? Pare num determinado lugar que não vá para outros, né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, as diferenças que eu vejo. É claro que a minha perspectiva é muito mais Foucaultiana do que deleuziana, então eu não falaria muito, né, do Deleuze em si, mas eu acho que em relação ao Foucault tem essas tensões, né? Tanto que é uma amizade ali que em algum momento também fica ali conturbada, né? Clarice. Oi, Priscila, boa noite, parabéns pela exposição. Priscila, é porque assim, eu tenho poucas leituras de Foucault, sou estudante de psicologia, estou falando de Fortaleza, Ceará, e assim, pelo que você me apresentou aí, eu não sabia essa questão de que Foucault, ele faz uma crítica, né, ao antiédipo. E, assim, a concepção que a gente tem na psicologia é que, mesmo ele produzindo esse dispositivo, ele também é tido como um dispositivo em relação a outras abordagens da psicologia, se vindo como base, né, por exemplo, na psicologia social, e aí eu queria saber, para ele não perder esse caráter genuíno, né, dele, o maior diálogo, mais próximo, seria com a psicanálise ou com a humanista ou comportamental? Seria uma pergunta nesse sentido. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se o Foucault está dialogando mais com a psicanálise ou com as teorias behavioristas, né, comportamentais? Isso. Acho que com nenhuma das duas. Acho que ele está criticando alguns pontos da psicanálise. E claro que, se você olhar lá o livro, que é um autor, o Foucault vai falar sobre Marx e Freud, né, como dois criadores de discursividade. Então, se hoje a gente fala de inconsciente, né, se a gente fala de sujeito desejante, a gente está falando a partir da perspectiva freudiana, porque foi ele que nos deu essa possibilidade de criar vocabulários para falar sobre isso. Então, esses inauguradores de discursividade são pessoas que criam um conceito, né, um referencial teórico que faz com que hoje a gente possa falar de classe, a gente possa falar de luta de classes, a gente possa falar de mais-valia. Então, assim, existem inauguradores de discursividade que faz com que determinados modos possam ser ditos, né? Que a gente possa falar a partir, então, de operadores de conceitos. Tem uma coisa que o Deleuze fala que é interessante, que é os filósofos criam conceitos para falar sobre o mundo, né? Então, a gente... Deleuze com máquinas de guerra, linhas de fuga, o Foucault com os dispositivos, a ideia de saber e poder, o enunciado. Então, assim, a gente está criando conceitos, né? Então, a ideia de luta de classes para falar sobre alguma coisa que está ali acontecendo no mundo. E aí, é claro, Foucault vai dizer, olha, eu sou crítico à ideia de classes, eu acho que as pessoas, o mundo não pode ser dividido em uma luta de classes. Assim como o Foucault vai criticar muitas vezes a psicanálise de dizer que o sujeito é inconsciente de si, inconsciente dos seus desejos, essa interdição desse sujeito que é inconsciente. Então, muitas vezes, você vai ter críticas, né,
do Foucault, a psicanálise, mas não totalmente, né? Não para jogar fora totalmente. É claro que ele vê ali uma criação, mas o Foucault ele está interessado muito, e eu vou enfatizar isso, né, na ideia do diagnóstico. Né? Então, como é que a gente pode pensar aquilo que nós somos hoje, o que nós somos enquanto sujeitos, a partir de todo o referencial criado para que nós nos pensemos. Né? Então, a gente se pensa a partir de um referencial, muitas vezes, né, se você bebe mais das fontes da psicanálise, a partir do referencial da psicanálise, a partir da ideia do sujeito, né, que é interditado. Então, assim, o modo como a gente vai criando a nossa subjetividade, aquilo que a gente acredita que é verdade, é a partir dos conceitos também que determinada época vai criar para falar sobre o sujeito. Então, nesse sentido, a Lisandra botou, né, claro, Foucault dialoga com Lacan, tem toda ali uma relação que muitas vezes é uma relação próxima, mas uma relação crítica, muitas vezes, né? Então, assim, o campo do Foucault e a psicanálise é um mundo. Mas se você falar, o Foucault está se alinhando, né? Sua pergunta foi, o Foucault está se alinhando mais com a psicanálise ou com o behaviorismo? Acho que ele não está se alinhando, ele está analisando todos esses discursos, todas essas práticas, né, de saberes que estão acontecendo e está fazendo esse diagnóstico crítico, né? Dizendo o que esses discursos produzem como sujeitos. Né? Que tipo de sujeito se produz a partir do sujeito que Lacan está pensando, que Freud está pensando, que tipo de sujeitos se criam a partir desses autores, a partir desse conhecimento. Enfim, então é mais nesse sentido de pensar que tipo de relação que se tem entre sujeito, saber, poder, sujeito, e é isso que o Deleuze vai dialogar nesse livro, né? São esses 3, vamos dizer, botar 4 eixos, né? Saber, poder, sujeito e subjetividade. Então, são essas relações para que a gente possa se pensar a partir de que lugar nós estamos nos formando, né? Nós estamos sendo construídos em relação àquilo que nós pensamos, àquilo que nós somos. Então, a psicanálise é um desses lugares de saber-poder, como vários outros, né? Como o saber médico, psiquiátrico, como outros lugares de saber, como, né, a medicina, enfim, o direito. Cada um está construindo lugares de saber-poder e isso está entrando em conflito o tempo inteiro, né, dentro da sociedade. Muito obrigada, Priscila. Nada. César, vai lá. Oi, boa noite, viu? Boa noite. Prazer em conhecê-la finalmente, assim, a gente Prazer. falar, né? A gente falou um pouco por WhatsApp. Então, menino, o que eu queria conversar contigo é justamente isso. Uma vez o Roberto Machado comentava que ele se deparou com esse livro do Deleuze, e aí ele fala uma coisa engraçada, que esse livro devia se chamar Deleuze. Porque com certeza. o que o Deleuze faz ali, né, sob o título Foucault, é colocar os seus conceitos dentro daquele procedimento de bricolagem que é típico do Deleuze, né? Pegar um autor e fazer alguma coisa incestuosa, né? Então, aí que eu queria comentar contigo e até perguntar, né? Você deu para perceber logo pelo Instagram e tudo mais, que você tem essa pegada mais Foucaultiana aqui, deleuziana. E eu nem queria fazer esse curso, mas as minhas amigas que eu tenho um pessoal que conversa comigo, ficaram insistindo comigo para depois a gente estudar junto e tudo mais.
porque eu tô mesmo querendo entender esses conceitos que estão ali dentro do livro do Foucault, dentro do livro Foucault, e que são difíceis, né? Como, por exemplo, os conceitos de Yasmelev, como, por exemplo, expressão, conteúdo, como, por exemplo, a questão do fora, e várias coisas que vão aparecendo na obra, Milton Platão, o Antiédipo, e Nietzsche e a filosofia, etc, etc. E aí que eu acho complicado, porque você escolheu essa obra que fala de Foucault, mas na realidade é uma obra que é a cara de Deleuze. Bom, porque eu escolhi foi porque foi um livro que eu li bastante para escrever a minha tese. Foi um livro que, de alguma maneira, tem algumas ideias ali que eu acho muito legais. Eu acho que o modo como Deleuze lê o Foucault, em alguns momentos, assim, ele tem umas sacadas muito interessantes para quem está querendo usar o Foucault como um instrumental, né? Para você não ser um reprodutor do pensamento do Foucault, mas para você olhar e poder criar alguma coisa também, assim, poder olhar as obras do Foucault, os conceitos que o Foucault usou e se apropriar deles de uma maneira mais autêntica. Eu acho que o Deleuze ele consegue fazer isso. Ele olha para as coisas que o Foucault fez e ele dá uma outra roupagem. Ele cria uma marca dele, assim, ele tem um olhar próprio dele, ele constrói a própria narrativa dele. Tanto que o nome do curso é o Foucault do Deleuze, né? Então, assim, não é qualquer Foucault, é o Foucault dele. E eu acho que, nesse sentido, a gente tem que olhar para os textos também e ver como é que o autor, como é que o Deleuze está olhando para o Foucault, como é que ele está construindo o seu próprio Foucault, como é que ele distorce muitas vezes, ele torce, contorna, ele olha. Então, eu acho que isso é interessante para a gente, que às vezes também está escrevendo. Então, às vezes a gente quer escrever e se valer de autores, mas não de uma forma, muitas vezes, tão, assim, colada no autor. Mas eu acho que olhar exemplos de livros e de filósofos, né, de autores, que conseguem olhar uma produção e criar outra coisa, criar uma duplicata, criar uma diferença, eu acho que isso é muito interessante para a gente enquanto exercício de pensar, exercício de refletir. Então, eu acho que o livro, né, do Deleuze eu já tinha lido algumas vezes e eu li de novo. Aí, agora que eu li de novo, eu estou enxergando outras coisas. Aí eu falei assim, nossa, que interessante, eu não tinha entendido isso que ele está falando agora, só fui entender agora que eu li de novo, porque eu li com outro olhar, eu li para poder explicar para os outros, né, poder explicar para as pessoas esse texto. E aí você vê coisas interessantes. Então, eu acho que é a partir disso, é a partir desse encontro com algo que você lê e muitas vezes passa batido, aí você volta a ler de novo, e aí você encontra coisas interessantes ali. Então, eu achei muito interessante o modo como ele olha para a ideia do visível né, e do enunciado. Eu achei bem interessante isso, a ideia do saber e a ideia de como se materializa esse saber, né? Ao mesmo tempo, existe um saber sobre a prisão e você encontra ali fisicamente o espaço prisional, né? Como é que ele vai operar? Como é que ele vai funcionar? Isso é o visível, né? E ao mesmo tempo a gente tem o saber e ao mesmo tempo essas coisas operam juntas. Bom, então assim, eu acho que é interessante ver como é que o Deleuze está chamando a atenção para algumas coisas que o Foucault, se fosse escrever, escreveria de outra forma, escreveria de outra maneira. E eu tenho muito mais a perspectiva Foucaultiana, eu li muito mais livros do Foucault do que livros do Deleuze, então eu consigo ver alguns lugares em que o Deleuze faz algumas afirmações, eu falo assim, ó, isso aí o Foucault falou naquele livro tal. Então, acho que o curso ele tem muito isso, sabe? Eu aprofundei, a gente aprofundou, né, no livro do Deleuze, mas ao mesmo tempo com o olhar do tipo, olha, o Deleuze tirou isso da onde? Né? Como é que ele faz essa afirmação aqui? Ele está tirando isso de que lugar do Foucault? E é tentar fazer essa relação, né, entre os textos do Foucault e, ao mesmo tempo, aquilo que o Deleuze está criando, porque aquilo ali é outra coisa. Então, por isso essa ideia, então, né, e eu acho que isso é que é legal também do pensamento, né, quando a gente está escrevendo e isso eu acho que é o difícil para a gente, que às vezes está na pós-graduação, porque a banca pede que a gente seja fiel ao autor, né? Você não tem muita possibilidade, muitas vezes, de criar coisas suas, a sua interpretação, o seu olhar,
muitas vezes o orientador, ele, né, fala, não, isso aí você está indo demais. E a filosofia é essa possibilidade de criar, é essa possibilidade de olhar, interpretar, fazer as suas junções, montar o seu quebra-cabeça e criar a sua narrativa. E eu acho que o Deleuze é o cara que também chega e fala, olha, filosofia é isso. Filosofia é você ler, é você criticar, é você tirar de um lugar, botar no outro, é você montar de maneira diferente. E isso é você fazendo, né? É você pensando, é você justificando. Por que você juntou A com B e não C com D? E é isso que na banca as pessoas te cobram. Por que você fez tal coisa e não fez outra? Aí você tem que justificar, você tem que defender. Então, eu acho que, de algum modo, voltar a esse texto, né, do Deleuze é um pouco olhar como é que ele está fazendo isso, né? Como é que ele está construindo esse livro? Por que ele botou lá no início a arqueologia do saber, o vigiar e punir? Por que ele está dialogando a arqueologia do saber com o vigiar e punir? Então, são essas coisas assim que me interessam, assim, que me fazem querer olhar esse texto mais profundamente. Por que ele está fazendo o que ele fez? Como é que ele fez o que ele fez? Né? Por que ele fez o que ele fez? Então, eu acho que nesse sentido é muito empírico mesmo, né? Quando a gente está pesquisando, quando a gente está escrevendo as coisas que nos interessam, a gente está juntando as coisas ali. E o que a gente vai ser questionado numa banca, numa avaliação, é por que você está juntando essas coisas? Por que elas são importantes para você? Então, eu acho que a gente olhar esse texto, né, com um olhar atento é conseguir entender melhor por que ele está fazendo isso, né? Por que ele está fazendo isso não outra coisa? Quais são os interesses dele? Então, assim, mas é claro, é o Deleuze, ele é muito mais Deleuze do que Foucault. Mas, de alguma maneira, tem um Foucault ali também, sabe? Ele não tirou do nada, ele fez outra coisa. Então, acho que é entender essas relações mesmo. Que eu acho que é muito isso que a gente poderia fazer muito mais, né? Sendo que a gente, muitas vezes, é muito restrito ali, né? Principalmente na universidade, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente pense criticamente, mas você tem que pensar criticamente segundo fulano, segundo Beltrano. Então, você não pode, às vezes, ter mais liberdade e autonomia. Né? Você tem isso, né? Depois que você defende, aí você fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui que eu quero. E, enfim, né? Porque eu não estou mais devendo nada a ninguém. Mas eu acho que é nesse sentido, assim, de um exercício mesmo, de pensar, refletir e ver o que vai dar, né? Acho que é isso. Gente, tem mais perguntas? Tem mais gente que quer falar? Perguntar? Vai lá, Júlio. Eu tenho uma coisa que me incomoda muito na hora que eu leio, porque assim, você vê que o Deleuze ele dá uma sintetizada naquela coisa lá daqueles 4 elementos do enunciado do Foucault, né? Ele pega o referente, o campo associado, a materialidade e tem um outro, referente, sujeito, referente, posição, campo associado e materialidade. Então ele pega isso, ele não limpa isso totalmente, ele nem comenta isso. Ele vai falar que o sujeito é uma primitiva, né? E aí tem as derivadas disso, né? Por exemplo, parece que ele fala também que o derivado, que a enunciado também é uma primitiva. Né? E aí o que acontece? Eu fico incomodado, assim, eu entendi de várias vezes que eu leio esse livro, já é a segunda vez que eu leio esse livro também, eu também estudei esse livro no doutorado, mas como eu te disse, eu sou da matemática, eu estou aprendendo esse negócio, eu não sei muita coisa disso, né? Aí tem uma hora que ele fala que o enunciado é uma curva e não a média, né? Aí eu fiquei, gente, aí tem duas coisas que me incomodam. Quando ele fala que o enunciado é uma curva e não uma média, né? Mas isso aqui não precisa responder agora não, é assim, né? Só para dizer o tanto que ele cria outras coisas, né? Ele pega lá que é o que o Foucault vai falar, que é assim, que, né, por exemplo, quem fala da análise do discurso, a Fischer mesmo, ela vai falar assim, quando a gente faz análise do discurso, a gente leva em consideração esses elementos. A Fischer é uma pesquisadora da educação. Né? Você vai levar em consideração o referente, o campo associado, a posição do sujeito, a materialidade, né? Então, assim, você levaria em consideração esses elementos. O Deleuze nem toca nisso e ele vai falar outras coisas. Ele vai falar que esse campo ele é dividido em 3 partes. O enunciado é rodeado por 3 partes, né? E aí só para focar mais, me incomoda quando ele fala dessa questão do enunciado é uma curva. Depois eu vou te falar lá no curso o que eu entendi.
E a coisa que me incomoda também é quando ele fala muito de pontos singulares, singularidades, pontos singulares, e mais me incomoda naquela figurinha que ele coloca lá na página 128, sabe? Eu fico de lado com aquilo, mas sabe, eu não sei se eu sei assim, né? Eu me senti, e olha que eu sou da matemática, né? Então, me parece que tem muito a ver com esse pensamento da matemática, esse ponto singular, singularidade, né? E, por fim, para finalizar, a dúvida é assim, você disse na sua tese que uma coisa que você aproveitou muito foi a ideia do acontecimento, né? E essa ideia do acontecimento, poderia falar mais um pouquinho? É isso que você falou, não buscar o universalismo, buscar os momentos, buscar esses pontos singulares, seria nessa ideia? Só para... Desculpa falar muito, tá? É porque ninguém levantou a mão, então eu já estou me... Não, é isso mesmo, Júlio. Eu acho que você tocou no ponto que se a gente lê pessoas falando sobre a arqueologia do saber do Foucault, elas vão falar, olha, isso aqui é importante, aí vai elencar vários pontos que são importantes. Quando o Deleuze está falando sobre a arqueologia do saber, está dizendo, é um novo arquivista, ele está chamando a atenção para uma coisa, para o enunciado. E aí ele vai falar de várias coisas sobre o enunciado. Mas é justamente isso. Por que ele falou só disso? É como ele conseguiu, né, pegar esse ponto e juntar com vários outros pontos, porque ele quer chegar em outro lugar. Então, acho que isso que é interessante, a gente saber que tipo de lugar, né, onde o Deleuze, na verdade, quer chegar ao analisar a arqueologia do saber do Foucault e chegar e pensar esse ponto e falar assim, olha só, o que é interessante nesse ponto. Então, assim, a gente vai ver isso na primeira aula, né, a gente vai ver a arqueologia do saber, vigiar e punir, pela perspectiva do Deleuze, né, sobre o Foucault. E é isso, abrir o coração para uma perspectiva do Deleuze sobre o Foucault. Se você ler qualquer comentador, vai ter outra coisa lá, vai estar escrito outra coisa. Então, aprofundar nessa perspectiva e ver o que ela traz de interessante, né? O que ela traz de novidade. Enfim, a ideia do acontecimento tem a ver com essa ideia de singularidade, sim. Né? Então, acontecimento como alguma coisa nova, né? Então, tem essa ideia do pensamento do fora, do novo, porque são filosofias que querem encontrar coisas diferentes também, né? Porque, ao mesmo tempo que se fala dessas relações de produção em massa, de saberes e poderes, sociedade disciplinar, normalizadora, etc., busca-se também o outro lado, né? Para onde vai o novo? Para onde vai a inovação? Para onde vai o pensamento diferente? Já que tudo é normatizado, tudo está dentro das relações de poder. Então, é buscar esse outro lugar também, né? Essas linhas de fugas deleuzianas. Vai lá, Silvia, pergunta aí. É uma pergunta, mas eu acho que ela vai ser esclarecida no curso também, né? Quando ele fala do quarto elemento da subjetivação, que seria a dobra, seria essa possibilidade de ter uma nova subjetividade com mais autonomia, sem ser uma coisa dócil e obediente, é isso? Isso tem muito a ver também com esse texto do Foucault, A Vida dos Homens Infames, que o Deleuze também gosta bastante, né? Retoma bastante. Então, isso a gente vai ver lá no final mesmo. Então, assim, a ideia é que a gente possa, né? Mas, de fato, as coisas importantes que o Deleuze está chamando a atenção, saber, poder, sujeito e subjetivação, né? São esses 4 elementos que ele vai construir a sua escrita, né? Então, acho que isso é interessante porque é aquilo que o Júlio falou. Ele está olhando os textos do Foucault e falando, olha, isso aqui é importante aqui, vou falar disso. Então, é um modo também que você pode, quando você, enquanto pesquisador, olhar e pegar isso aqui e falar, olha, isso aqui é interessante, vou falar disso aqui. E levar esse ponto para outros lugares que ninguém foi. Então, acho que isso é interessante também, sabe? Enquanto possibilidade de escrita, de associação, você associar, porque é o que ele faz, ele pega um ponto e começa a associar com outras coisas. Então, acho que isso é interessante, assim, o modo como ele está construindo. É claro que se você for pegar outros livros, vão ser outras associações e outras coisas. Então, de fato, entender os interesses dele ao produzir esse livro e tentar ir junto. Vai lá, José. Opa, obrigado por mais uma vez, Priscila. Eu me lembrei, se eu não me engano, eu acho que é na década de 80, que vai nesse momento dita fase, o momento ético do Foucault, que ele traz essa profundidade também, além da ética, também a questão do sujeito.
se eu não me engano, o sujeito em si, em Foucault, ele já está presente, acho que praticamente em toda a filosofia dele. Mas a gente pode, mas assim, pelo que eu soube, assim, a gente pode observar em muitos momentos, forma de como esse sujeito se manifestou, seja ele no sujeito livre, que está presente lá no Vijayapani, que vai contribuir, que eu, inclusive, fiz um artigo sobre isso, e também as práticas de liberdade também. Tem, se eu não me engano, o César Candiota é um dos pesquisadores sobre esse assunto aqui no Brasil. Inclusive, ele tem um livro sobre isso. E também, assim, teve eu posso estar equivocado, então pode me corrigir se eu estiver errado. Eu me lembrei de outros também filósofos que vão ter essa preocupação de um estudo do sujeito, mas só que numa perspectiva mais, eu acredito que pela alteridade, que isso é muito comum, principalmente do campo da hermenêutica, da epistemologia, talvez na metafísica, como é o caso de Paul Ricoeur e Emmanuel Levinas. Mas assim, com Foucault e Deleuze, tem alguma coisa assim que a ser comentada sobre isso? E também outro ponto que me chamou a atenção, assim, quer dizer, na verdade, eu não entendi que você falou sobre. Desculpa, eu não sei dizer o nome direito. É Friedrich Gross, se não me engano, alguma coisa assim. Eu não entendi onde o Gross entra nessa história. E eu sei que ele é uma das maiores autoridades a nível mundial em Michel Foucault, mas onde entra nesse assunto específico aqui com Deleuze, e que referências eu posso encontrar isso nos livros dele também? Desculpa por ter me alongado, mas, como eu disse antes, é bom estar aproveitando esses momentos para a gente conversar, tirar essas dúvidas, e agradeço mais uma vez pela sua live de hoje e pelo seu trabalho em geral, Priscila. Tá bom, obrigada, José. Bom, o livro, né, foi do François Dossi, que tem esse artigo chamado Foucault e Deleuze, uma amizade filosófica. Então, ali vai estar o Frederic Gros falando sobre a leitura do Deleuze sobre esse livro, né, que o Gros vai dizer que o Deleuze conseguiu, né, vamos dizer, tirar leite de pedra, porque ele não conhecia as publicações dos cursos, né, do Foucault no Collège de France da década de 80, e conseguiu fazer uma leitura que tem a ver justamente pela essa noção do sujeito, subjetividade, essa ideia do pensamento do fora, da criação do novo. Então, acho que tudo isso tem muita relação com a década de 80, que foi justamente o material que o Deleuze não teve acesso, porque ele não assistiu, né, obviamente, todos os cursos do Foucault, alguns sim, outros não. Mas, então tem isso. Acho que se você quiser saber sobre esse tema, tem as conversações do Deleuze, onde ele vai ter algumas entrevistas, né, que eu citei aqui, nos slides tinham. O pessoal do curso aí, eu vou colocar esse slide no Drive, para vocês terem acesso. Lá tem a referência dos livros, né, que é o Conversações Filosóficas, e esse livro do François Dossi também, que também está no material lá do curso. E, assim, eu acho que o interessante é ver justamente um filósofo como Deleuze, que também escreve um livro chamado Nietzsche, né? Então tem o Nietzsche, e esse livro do Nietzsche, escrito pelo Deleuze, é um livro que o Foucault disse que leu, e disse que leu esse livro do Deleuze, né, escrito Nietzsche, né, que é o livro Nietzsche, do Deleuze, e que ele se apropriou bastante desse Nietzsche deleuziano. Então, assim, eu acho que isso também é uma coisa interessante, né, ver que tipo de Nietzsche o Foucault está lendo ali quando ele leu o Nietzsche do Deleuze. Então, acho que isso para a gente, né, da filosofia, a gente gosta bastante de fazer. A gente gosta de ler o que os autores leram. Isso é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer, né? A nossa pesquisa, basicamente,
a gente faz um recorte, né, tempo, espaço ou temático, e vai procurar como é que o autor construiu aquele conceito. Ele leu o que? Blanchot? Ele leu Nietzsche? Ele leu Heidegger? Ele leu quem para poder escrever aquilo? Da onde vêm as perspectivas dele? Então, eu acho que isso é um exercício bem interessante de fazer, acho que com tudo, assim, quando a gente está assistindo, né, qualquer coisa na televisão, falas, discursos, né, análises discursivas, a gente vê de onde vem aquela perspectiva da pessoa, por que ela está dizendo aquilo, quais são os interesses, né, dela ao dizer aquilo, para que grupos ela está trabalhando ao dizer aquilo. Então, isso na política é uma coisa que a gente vê constantemente, a gente pode fazer constantemente, né? Quais são os interesses daquele político que está sendo financiado por tal e tal empresa, quais são os interesses de aprovar uma lei e não aprovar outra. Então, acho que isso tudo está dentro quando a gente está praticando esse exercício, que é o exercício de entender por que a pessoa diz uma coisa e não disse outra, por que ela escolheu fazer uma coisa e não escolheu outra. Então, acho que isso é bem interessante como um modo, assim, de reflexão mesmo, né, de pensamento crítico e de criticar os discursos que a gente recebe. Gente, vamos então passar para a fala do Júlio, que é a última fala, para a gente poder também terminar, porque já está chegando 1h30 já de apresentação, de debate, de encontro. E vamos lá, Júlio, fale aí. Priscila, na verdade, não precisa me responder, não, porque, na verdade, eu fiquei com dúvida quando você falou de acontecimento, tem a ver com o pensamento do lado de fora, com a singularidade. O pensamento, eu posso estar entendendo errado, mas eu interpretei que no livro, o pensamento do lado de fora é justamente esse lá, é o não estratificado, é o que não pode ser, é o que é o difuso, é o poder, né? E aí, justamente por esse não lugar, é que o visível é enunciado, vai um penetrar o outro, né? Então, talvez essa ideia de acontecimento, esse pensamento do lado de fora, para mim o pensamento do lado de fora é isso. Aí, não sei se você, para mim o acontecimento, esse pensamento do lado de fora está relacionado ao não estratificado, que é o poder, né? E aí, quando você fala que esse acontecimento, ele é o pensamento do lado de fora, seria nesse sentido? Aí eu fiquei com dúvida, entendeu? Então, eu vou te indicar um livro que é Vocabulário de Foucault, do Edgardo Castro. E aí, eles são verbetes. E aí tem um verbete aqui na letra A, tem acontecimento. Aí ele vai dizer, justamente, né, é por A, B, C, D, é um vocabulário. É bem interessante esse livro, eu super indico para as pessoas. E justamente ele vai dizer aonde o Foucault vai dizer aquilo, onde ele disse acontecimento, página, né, onde o momento que ele mudou de ideia. O acontecimento que está pela perspectiva deleuziana é um acontecimento que o Deleuze vai olhar e vai falar, gente, isso aqui é acontecimento. Mas dentro da obra de Foucault, né, existe a professora Giovanna Templer, ela escreveu uma tese sobre a genealogia do acontecimento em Foucault. Então, assim, o modo que o Foucault está pensando acontecimento, ele vai mudando de lugares e de tempo, né? Existe uma tese de doutorado falando sobre isso. Então, assim, indico o livro do Edgardo Castro, se você quiser focar assim, mais nessa ideia de acontecimento. Mas é um assunto enorme, assim. Tem a tese da Giovanna Templer também sobre isso. E o modo que a gente vai ver o acontecimento ali é pela perspectiva do Deleuze. O que o Deleuze está pensando que é acontecimento, e aí tem a ver com a ideia de disruptura, tem a ver com singularidade, tem a ver com essas relações. Mas se você quiser aprofundar na ideia de acontecimento, aí eu indico esse livro aqui, que eu acho que ele é bom para tudo, assim, tem tudo aqui, né? Assim, tem de A a Z, de coisas sobre Foucault. E a tese da Giovanna Templer também, que aí ela vai falar sobre o estoicismo, né? Da onde o Foucault tira essa ideia de acontecimento, ela vai falar dos estoicos. Então, assim, tem muita coisa sobre acontecimento que não daria para a gente, né, esgotar nenhuma aula, mas uma vida. É muita coisa sobre essa perspectiva do acontecimento, realmente é um mundo. Eu mesma trabalhei com a perspectiva do acontecimento, até pela essa perspectiva que a gente vai ver, que é a perspectiva até deleuziana do acontecimento, mas que, né, que está ali no Foucault, que também está dialogando com o pensamento do fora. Então, acho que o livro, assim, quando a gente for aprofundar, né, em cada aula um ponto, então vai ficar mais claro para você o que é isso. Mas esse livro aqui, ele é muito bom, assim, eu acho que é do Edgardo Castro. Super indico. É isso, gente. Bom, gente, obrigada pela presença. Obrigada
todos aí, Clarice que falou, César, Júlio, nos vemos sábado, né? Tem muita gente aqui que está inscrito, que está aqui assistindo a aula hoje. Silvia, obrigada. Nos vemos sábado, 3 horas da tarde, para a nossa primeira aula. Tentem ler o livro, né? Tentem ler para poder gerar o debate, mas as aulas normalmente são assim, eu faço uma apresentação, então mesmo que você não conseguiu ler, você vai conseguir acompanhar, e a gente parte para o debate, e a gente vai, então, em 4 aulas, tentar terminar esse livro, que é um grande livro sobre o Foucault do Deleuze. Então, é isso, gente. Obrigada. O José botou o livro aqui, né? Obrigada, José. Indicou aqui o livro do Edgardo Castro. Tem o link aqui. Então, já baixem aí o livro. Valeu, gente. Vou terminar aqui a gravação. Obrigada pela presença de todos.